Então, continuando, gente, esse tópico agora aí é o tópico 3, números e grandezas proporcionais, razões e proporções. Gente, o que é uma razão? Razão entre duas grandezas A e B. Você vai pegar a grandeza A e vai dividir pela grandeza B. A gente chama a parte de cima de antecedente, a parte de baixo consequente. Então, exemplo, em uma prateleira há 15 lápis e 24 canetas. Qual a razão entre o número de lápis e canetas? Vou chamar de R a razão. É o que, gente? É 15 dividido por 24. Dá para simplificar, gente? Dá, por 3, né? Em cima e embaixo. Simplifica por 3. Fica 5 em cima e 8 embaixo. 5 oitavos. Isso é uma razão, tá bom? Entre duas grandezas. O que é proporção? Proporção é a igualdade de duas razões. Nós temos uma razão, A sobre B, igual a C sobre D. Exemplo, os números 24, 8, 18 e 6 formam uma proporção. Por quê? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. 24 dividido por 8 é igual a 18 dividido por 6. Sempre na ordem, tá bom? 24 está para 8, assim como 18 está para 6. Isso a gente chama de uma constante de proporção K, que é o que você está vendo aqui embaixo, ó. Se eu fizer essa continha, gente, quanto é que dá essa continha? 24 dividido por 8 é 3. 18 dividido por 6 é quanto? É 3. Então, essa é a nossa constante de proporção. Teorema fundal da proporção. Quando eu tenho essa igualdade, o que vale? A gente pode multiplicar os extremos. Os meios e os extremos. Então, exemplo, ó, determine o valor de x na proporção. É só multiplicar, ó. 2 vezes 20, passa multiplicando, ó, faz o cruz credo, é igual a 5 vezes x. Quanto que dá isso? Ó? 40 igual a 5x. Passa o 5 dividindo, aqui está multiplicando e vai passar dividindo. Então, x é igual a 40 dividido por 5. Ou seja, o x vale quanto? Vale 8. Beleza? Então, questões. Em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Sabendo-se que 750 pessoas são proprietários de bicicletas. A razão entre as pessoas que não são proprietárias de bicicleta em relação ao total. Gente, eu tenho 1.200 pessoas. 750 pessoas são proprietárias. Então, aqui, ó, não e sim. Para dar 1.200, gente, de 750, eu tenho que somar quanto? 450. Correto? Ele quer o quê, gente? A razão K dos que não são sobre o que, gente? Sobre o total, ó. Então, ó, cortou. A conta ficou 45 sobre 120. Simplifica por quanto, gente? Por 5 em cima e embaixo. Ó. 45 dividido por 5 é 9. 120 dividido por 5 dá 24. Dá para simplificar de novo? Por 3, né? Que dá quanto? Em cima, 3, embaixo, 8. 3 oitavos. Próxima. De um total de 36 alunos de uma turma, 16 são meninos. Qual a razão entre a quantidade de meninos e meninas? Gente, eu tenho 36 alunos. Eu tenho homem e tenho mulher. Ele fala que são 16 meninos. Para dar 36, eu tenho que ter 20 meninas. Ele pede a razão entre o número de meninos, que é 16, dividido pelo número de meninas, que é 20. Dá para simplificar? Dá, por 4, né? 16 dividido por 4 é 4. 20 dividido por 4, 5. 4 quintos. Próximo. Essa é legal. Uma herança no valor de 600 mil foi repartida em 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2 quintos desse valor. O segundo irmão recebeu 120 mil e a terceira irmão o que sobrou. Ele pede o quê, gente? A razão que representa o quanto do valor total da terceira irmã recebeu. Então, gente, eu tenho aqui, ó. Gente, vou botar só 600. Aí depois você põe os 3 zeros no final, para ficar mais rápido a conta, ó.
O primeiro irmão recebeu quanto? Recebeu 2/5, olha aí a nossa primeira aula, 2/5 de 600. Quanto que dá isso? Ó? Multiplica em cima, 1.200, dividido por 5, que dá 240. A segunda irmã recebeu quanto, gente? 120 mil, vou botar só 120. E a terceira irmã, gente? 120 mais 240, 360. Então, a outra tem que receber quanto, gente? 240. Por quê? Para a soma dá 600. Ele pede o quê, gente? A razão K entre a terceira irmã sobre o total, né? Corta o zero. 24 sobre 60. Simplifica por 4 em cima e embaixo. É 6 sobre 10. Simplifica por 2 agora. 3/5. Tá certo. Próxima. Os números 7, 2 e x são proporcionais aos números y, 8 e 12, nessa ordem. O valor de x e y são, respectivamente, gente, como é que eu faço a mesma razão de proporção? 7 está para y, assim como 2 está para 8, assim como x está para 12. Você faz a primeira igualdade, ó, faz a primeira igualdade. A segunda aqui. 2 está para 8, assim como x está para 12. Multiplica cruzado, né? 12 vezes 12 igual a 8x. 24 igual a 8x. Passo 8 dividindo. 24 dividido por 8 dá 3. Depois pode fazer a segunda igualdade. Ó. 7 sobre y, 2 sobre 8. Gente, eu consigo simplificar isso aqui, ó, por 2. Agora é só passar dividindo. Y dá 28. Passo 4 aqui multiplicando. Então, x igual a y igual a 28, x igual a 3. A mesma ideia da questão, pular, essa daí. Para resolver a igualdade entre as razões, comparamos a proporção. A razão entre os números x mais 8 está para 4, assim como x menos 5 está para 6. Multiplica cruzado, ó. 6 que multiplica x mais 8 é igual a 4 que multiplica x menos 5. Então, fica 6x mais 48 é igual a 4x menos 20. Como é que a gente resolve isso, gente? Equação no primeiro grau, tudo que é x para o lado, número para o outro. 6x menos 4x passa para cá, troca sinal. Esse aqui está positivo, fica negativo. Menos 20 com menos 48. 2x igual a menos 68. Passo 2 dividindo, x igual a menos 34. Ok? Se a razão entre dois números é 2/3 e a soma deles é 25, então a soma desses números é... Dava para cartear já, né? Você poderia pegar a resposta aqui, ó. 10 dividido por 15 é quanto? Simplifica aí por 5. Simplifica aqui por 5, ó, em cima e embaixo. Nossa razão de proporção. Já fica 2/3, né? Bate com o enunciado. E soma. 10 mais 15 dá quanto? 25. Ou você poderia fazer assim, né? X está para y, assim como 2 está para 3. Você não sabe quais são os números, né? Gente, toda vez que aparecer isso, você pode colocar o Kzinho aqui, ó. 2K e 3K, porque não é a razão de proporção. E aí, o que acontece? Quanto que é x mais y? Tem que dar 25? Ou seja, 2K mais 3K é 25. Então, ó, 5K igual a 25, K é 25 dividido por 5, ou seja, K igual a 5. Tranquilo? Se o K é 5, gente, você vai achar o X. O X é 2K, ó. 2 vezes 5 é 10. O Y é quanto? 3 vezes 5, que é 15.
Próximo. Vamos já fazer diretamente proporcional e inversamente proporcional. Ó. Um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é 160 metros quadrados, a medida da menor área é... Gente, quando ele fala que é diretamente proporcional, você pode fazer assim, ó. X é igual a quanto? A 2K, ó, diretamente proporcional. Chamo o Y igual a 3K. Os números que aparecem aqui, ó. E Z igual a quanto, gente? A 5K. A soma tem que dar 160, né? Então, X mais Y mais Z é 160. Então, fica 2K mais 3K mais 5K é 160. Ou seja, 10K igual a 160. O K é de 160 sobre 10, que é quanto? 16. Então, gente, o X vale quanto? Ó? 2 vezes 16, que é 32. Que é a menor área já, né? Tudo bem quando ele fala diretamente proporcional? Então, aí, e quando ele fala inversamente? Se os números da sucessão são inversamente proporcionais aos da sucessão 16, 8 e 6. Então, a soma entre x e y é igual a... Gente, quando ele fala que é inversamente proporcional, você tem que fazer assim, ó. X está para o inverso, tá vendo? Ó? 1 sobre 16. Assim como o y está para 1 sobre 8. Assim como z está para 1 sobre 6. Tudo bem? Gente, como é que a gente faz isso aqui primeiro? Ó? 16, 8 e 6, tá? Não, é x, y e 8, né? Aqui é 8, né, gente? Não é z não, tá? Ele fala que é 8. E aí acabou, né? Por que acabou, gente? Ó, vamos fazer essa... O que é esse negócio aqui? É uma fração, né? Como é que a gente resolve isso? Repete a primeira, lembra? Divisão de fração. E multiplica pelo inverso da segunda. Então fica y vezes 8 sobre 1 igual a 8. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 8y é 8 sobre 6. Corta. O y... não, 6 foi para cima, foi mal. Multiplica pelo inverso da segunda. Perdão. Espera aí. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é 6. Aí cortou, ó, o y vale 6. E na outra, gente, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Igual a, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, x vezes 16, quem é o y, né? 6? 6 vezes 8. Consigo cortar o 16 com 8, aqui fica 1 e 2. Consigo cortar o 2 com 6, fica 1 e 3. Ou seja, x igual a 3. Ele quer a soma x mais y, né? X mais y é 3 mais 6, que é 9. Letra A. Tranquilo? 10. Uma herança de R$ 2.950 foi dividida aos 3 herdeiros de forma inversamente proporcional aos números 2, 5 e 7. Essa aí é para tentar treinar. Vamos avançar para a aula não tão grande. Vamos para a regra de 3. Regra de 3. Simples. Depois regra de 3 composta. Primeiro a gente tem que saber o que são grandezas diretamente proporcionais. Ó. Então, o automóvel percorre 300 km com 25 litros de combustível. Caso o proprietário desse automóvel queira percorrer 120 km, quantos litros de combustível serão gastos? O que você tem que fazer? Você tem que primeiro botar quilometragem e botar litros, que são aí os objetos da questão. Você faz 300 km com 25 litros. Você quer fazer 120 km e não sabe a quantidade de litros. O que você tem que fazer agora? Você tem que saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que tu vê isso?
Simples. Você faz a seguinte pergunta. Se eu aumentar a quantidade de quilômetros, se eu andar mais, eu vou precisar de mais litros ou menos litros? Mais litros, muito bem. Se as duas setas estão para cima, ou se as duas setas der para baixo, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, como é que fica a continha? Fica assim, ó. 300 está para 120, você mantém a razão, igual a 25 está para quanto? Para x. E como é que você faz isso? Ó, você multiplica cruzado. Passa o x para cá, o 120 para lá. E agora eu vou passar o 300 dividindo. 120 vezes 25 dividido por 300. Corta o zero aqui, ó. Simplifica por 5 aqui e 30, fica 5 e 6. Simplifica o 6 com 12, dá 2 e 1. Então, x igual a 10. 10 litros. Ok? Outra vez, ó, se eu pensar assim também, para você ver as setas. Você viu que já estava aumentando, né? Aumentou, aumentou. Se eu quiser andar menos, eu vou precisar de mais litros ou menos litros? Menos litros, né? Tá vendo? Duas setas para baixo, duas setas para cima. E agora, grandezas direta inversamente proporcionais. 12 operários constroem uma casa em 6 semanas. 8 operários, nas mesmas condições, construíram a mesma casa em quanto tempo? Gente, novamente, escreva lá, operários e semanas. Operários, eu tenho quantos operários, gente? 12 operários. Quantas semanas? 8. Eu quero saber 8 operários vão construir em quantas semanas? X. Vamos lá, vamos saber se são grandezas diretamente ou inversamente, ok? Se eu aumentar a quantidade de operários, gente, se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou fazer mais rápido ou mais devagar essa casa? Mais rápido, né? Ou seja, eu vou diminuir o número de semanas que eu preciso para fazer essa casa. Ou seja, as setas estão contrárias, ó. Se as setas estiverem contrárias, elas são grandezas inversamente proporcionais. O que a gente faz então com a fração para resolver? Você mantém a primeira. E o que acontece com a segunda? Você inverte, ó. X sobre 8, sacou? Maneiro, né? Como é que eu faço isso? Ó? Gente, eu posso simplificar. Na igualdade, eu consigo simplificar esse com esse com esse, ou esse com esse. Nunca cruzado, tá? Então, simplifica por 8 aqui, ó. Fica 1 em 1, né? Então, x vale quanto, gente? Vale 12. Acabou. Então, um exemplo aí para fazer. Vamos fazer juntos, rapidinho. Um carro utilizando 10 litros de gasolina tem capacidade de percorrer uma distância de 120. Então, ó, quilometragem, litros. 120 km com 10 litros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros que são necessários para uma viagem de 180. 180 x. Gente, se eu aumentar a quilometragem, eu vou precisar de mais litros. Ou seja, mantenha aí as frações. Tudo bem? Posso cortar, ó, esse com esse, eu posso. Também posso cortar o 12 com 180. Vou fazer assim, ó, 12x é 180 vezes 1. Passo 12 dividindo. 180 sobre 12. Que dá quanto isso? Vai dar 15, né? 15 litros. Agora, para... Aí tem esse aí que é o que a gente fez na aula, né? Temos muito exercício. Agora, a regra de 3 composta. O que é regra de 3 composta? É a mesma coisa que regra de 3 simples, só que tem mais coisas participando. Com 15 kg de ração, alimentam-se 3 cães do mesmo porte por 5 dias. Então, eu tenho ração, eu tenho cães, e eu tenho o que, gente? Eu tenho dias. Eu tenho 15 kg de ração, 3 cães e 5 dias. A quantidade de ração X necessária para alimentar 7 cães durante 12 dias. Como é que eu faço isso agora? Ó, eu quero descobrir isso, correto? Você já coloca aqui a fração, ó. 15 dividido por x.
E aí, gente, as outras duas frações vão aparecer aqui, ó. Agora vamos lá, vamos ver se são grandezas diretamente ou inversamente. Se eu aumentar a quantidade de ração, come mais cães ou não? Dá para alimentar mais cães, não dá? Então são grandezas diretamente, você mantém a fração, ó, 3 sobre 7. Agora eu vou trocar de cor. Se eu aumentar a quantidade de ração, dura mais dias ou menos dias? Dura mais dias, né? Então eu vou manter também a outra fração multiplicando, ó. Agora é só fazer a conta, ó, ficou assim. 15 sobre x é 15 sobre 84. Simplifica aqui, ó. Passo 84 multiplicando. X igual a 84. Viu que legal? Tem também já no meu PowerPoint lá feito. Tudo bem?